Hoje muita gente fala sobre fé, sobre milagre e sobre esperar em Deus. Mas existe um ponto delicado nessa conversa que quase nunca é encarado com honestidade. Quando a espera deixa de ser confiança e se transforma em um lugar onde a vida fica suspensa. Na Bíblia, em Evangelho de João capítulo 5, existe a história de um homem que passou anos esperando por um milagre. Ele acreditava. Ele estava no lugar certo. Ele tinha uma explicação espiritual para permanecer ali. Mas, quando Jesus aparece, antes de qualquer cura, faz uma pergunta simples e profundamente desconfortável. Se essa espera fosse apenas fé, talvez a pergunta nem fosse necessária. E é exatamente isso que torna essa história tão atual. A espera quase nunca começa como erro. Ela nasce, na maioria das vezes, de um momento em que a pessoa reconhece seus próprios limites. Algo saiu do controle. Uma situação se tornou maior do que a força disponível. E confiar em Deus passa a ser a única alternativa possível. Esperar nesse ponto é fé, é humildade, é entrega. O problema não está no início da espera, mas no que acontece quando o tempo passa e nada muda. Na narrativa de Evangelho de João, capítulo 5, o texto apresenta um homem que vivia em um ambiente carregado de expectativa. Havia ali muitos enfermos, todos reunidos pelo mesmo motivo, a esperança de que algo sobrenatural acontecesse. Não era um lugar de descrença. Era um lugar onde a fé existia, mesmo misturada com dor, frustração e incerteza. Aquele homem não estava distante de Deus. Ele estava perto demais de uma promessa que parecia nunca se cumprir. O tempo é o elemento mais silencioso dessa história. O texto não descreve em detalhes a condição física dele, mas faz questão de revelar quanto tempo aquela situação durava. Isso não é um detalhe narrativo, é uma chave espiritual. O tempo prolongado muda a forma como a dor é sentida. No início, a dor grita. Depois de um tempo, ela se acomoda. A pessoa não deixa de sofrer, mas aprende a conviver com aquilo como se fosse parte inevitável da vida. Quando uma situação difícil se prolonga, algo começa a se formar por dentro. A esperança vai sendo ajustada para não machucar tanto. As expectativas diminuem, os sonhos são colocados em espera. Isso foi acontecendo de forma gradual. Primeiro, ele esperava ativamente. Depois, esperava observando. Mais tarde, apenas permanecia. A espera deixou de ser uma escolha consciente e se tornou um estado permanente. É assim que a ferida se aprofunda. Não pela ausência de Deus, mas pela repetição de dias iguais, sem perspectiva real de mudança. A maior dor dessa fase não é física, é interna. A identidade começa a ser moldada pela condição. A pessoa deixa de se ver como alguém que está passando por uma fase difícil e passa a se definir por ela. As conversas, os pensamentos e até as orações giram em torno daquilo que não mudou. A vida não para completamente, mas perde direção. Tudo passa a ser administrado com cuidado para não gerar frustração maior. Talvez você não esteja vivendo uma situação parecida no corpo, mas isso pode estar acontecendo em outras áreas da sua vida. Um relacionamento que nunca se resolve. Uma decisão constantemente adiada. Um chamado que ficou em silêncio. Um pedido que se repete há anos. No começo, isso era entregue a Deus com confiança. Hoje, pode estar sendo carregado com cansaço. A espera, que antes fortalecia a fé, agora pesa. Esse é um ponto delicado, porque ninguém gosta de admitir que a esperança diminuiu. Muitas vezes, a pessoa continua usando a mesma linguagem espiritual, mas, por dentro, já não acredita com a mesma intensidade. Não é falta de fé. É desgaste. É o efeito do tempo sem resposta. E Deus não ignora esse processo. Ele vê quando a espera deixa de ser movimento e passa a ser sobrevivência. Se nada muda por muito tempo, o risco não é apenas continuar do mesmo jeito. O risco é se conformar com uma versão reduzida da própria vida. A pessoa aprende a viver sem esperar muito.
aprende a não se expor demais, aprende a aceitar que talvez seja assim mesmo. E isso vai criando uma distância silenciosa entre aquilo que Deus prometeu e aquilo que a pessoa acredita ser possível para si. É nesse ponto da história que a ferida está aberta. Antes de qualquer milagre, antes de qualquer intervenção visível, existe um coração cansado de esperar. Existe uma fé que ainda está ali, mas que precisa ser tocada em um nível mais profundo. Jesus entra nessa cena não para ignorar o tempo passado, mas para lidar com o que esse tempo produziu por dentro. A pergunta que vem depois só faz sentido porque essa ferida já existe. Sem entendê-la, não é possível compreender o peso daquilo que Jesus vai dizer. Porque antes de mudar a condição externa, ele precisa revelar o que a espera fez internamente. Pergunta para a sua reflexão: em que área da sua vida a espera começou como fé sincera, mas hoje já carrega sinais claros de cansaço e acomodação? Quando uma situação não muda por muito tempo, o impacto mais profundo não acontece fora, mas dentro. Esse é o processo invisível da espera prolongada. Por fora, tudo parece igual. Por dentro, a pessoa vai sendo moldada lentamente pela repetição dos dias, pela frustração acumulada e pela necessidade constante de se adaptar para continuar funcionando. No relato do Evangelho de João, capítulo 5, aquele homem não estava apenas aguardando um milagre específico. Ele estava inserido em um ambiente onde a esperança era coletiva, mas a frustração era individual. Cada um carregava sua própria história, sua própria expectativa e sua própria forma de lidar com o silêncio de Deus. Esse convívio diário com outras dores cria comparações inevitáveis e reforça a sensação de atraso pessoal. Espiritualmente, a espera prolongada tende a modificar a linguagem da fé. A oração continua existindo, mas vai perdendo espontaneidade. No início, há confiança e entrega. Com o tempo, surgem repetições automáticas, pedidos mais cautelosos e até uma redução silenciosa da expectativa como forma de proteção emocional. A fé não desaparece, mas se torna mais defensiva, menos ousada, menos viva. Emocionalmente, entra em cena um mecanismo poderoso: a adaptação. O ser humano tem uma enorme capacidade de se ajustar àquilo que não consegue mudar. O que antes causava dor intensa passa a ser administrado com menos reação. A pessoa cria rotinas, limites e justificativas para continuar vivendo, sem precisar encarar a frustração de tentar novamente. A espera se transforma em território conhecido, e o desconhecido começa a gerar mais medo do que esperança. Esse processo não é sinal de fraqueza espiritual. É uma resposta humana ao desgaste contínuo. Quando o esforço repetido não produz resultado, o cérebro tende a reduzir iniciativas para evitar novas decepções. A psicologia chama isso de aprendizado de impotência. Depois de várias tentativas frustradas, a pessoa não deixa de agir por falta de capacidade, mas por ter aprendido que agir parece inútil. Isso afeta motivação, clareza e percepção de possibilidade. Aplicando isso à fé, fica mais fácil entender por que alguém pode continuar acreditando em Deus enquanto deixa de agir em determinadas áreas da vida. Não é contradição, é cansaço. A esperança vai sendo guardada em um lugar silencioso, enquanto a vida segue em modo de sobrevivência. A espiritualidade permanece, mas já não produz movimento nem expectativa de transformação concreta. Na história bíblica, aquele homem tinha explicações claras para sua permanência ali. As circunstâncias sempre ofereciam um motivo plausível. Nada disso era falso. Mas, ao longo do tempo, essas explicações deixam de ser apenas descrição da realidade e passam a estruturar a identidade. A pessoa já não se pergunta se aquele ainda é o lugar certo. Ela apenas se organiza para continuar ali. Esse é um ponto crítico do processo invisível. A espera começa a definir escolhas, relações e até limites pessoais. A vida vai sendo moldada para caber dentro da condição não resolvida. Sonhos são adiados indefinidamente. Decisões são empurradas para depois. A fé, que deveria apontar para frente, passa a funcionar como sustentação emocional para permanecer no mesmo lugar. Deus não ignora esse estado interno. O silêncio não significa ausência. Muitas vezes,
Ele funciona como espelho. Revela não apenas o que está faltando do lado de fora, mas o que está se formando do lado de dentro. A espera prolongada expõe dependências, medos e a forma como a pessoa lida com a perda de controle. É nesse nível que o trabalho mais profundo acontece. Jesus, ao se aproximar daquele homem, não lida apenas com uma necessidade física. Ele encara todo esse processo invisível que se acumulou ao longo do tempo. Por isso, a intervenção que vem a seguir não começa com toque ou palavra de cura, mas com algo que alcança diretamente a consciência. Antes de mudar a condição externa, é preciso interromper o ciclo interno que mantém a pessoa presa à própria espera. O processo invisível não é o fim da história, mas explica por que a mudança exige mais do que um simples desejo. Ele revela por que a fé precisa ser tocada em um nível mais profundo, onde esperança e movimento possam voltar a caminhar juntos, sem medo do que pode acontecer depois. O momento do encontro não acontece com alarde. Jesus entra naquele ambiente marcado pela repetição e pelo desgaste, sem anunciar nada. Ele não faz um discurso geral, nem cria expectativa coletiva. O texto mostra um movimento preciso. Ele se aproxima de um homem específico, alguém cuja história já havia sido longa demais para permanecer anônima. Esse detalhe revela que o confronto que viria não nasce de impaciência, mas de conhecimento profundo da trajetória vivida. O Evangelho relata que Jesus sabia há quanto tempo aquele homem estava naquela condição. Esse conhecimento muda completamente a leitura da cena. A pergunta que surge em seguida não é provocação vazia, nem falta de sensibilidade. Ela carrega o peso do tempo acumulado e do que esse tempo produziu por dentro. Em Evangelho de João, capítulo 5, a frase soa simples, mas atinge um nível mais profundo do que a necessidade física apresentada. A pergunta não trata apenas de cura. Ela confronta a disposição. Depois de tanto tempo vivendo em torno de uma condição, existe algo que precisa ser rompido antes que qualquer mudança externa se sustente. A quebra começa quando a pessoa é chamada a encarar não apenas o que deseja receber, mas o que está disposta a abandonar para que a transformação aconteça. A resposta do homem revela muito. Ele não diz que não quer mudar. Ele explica por que não mudou. Aponta circunstâncias, limitações, pessoas e momentos que nunca coincidiram. Tudo o que ele diz faz sentido. Nada soa como mentira ou desculpa consciente. Ainda assim, a resposta mostra que a esperança já está condicionada a fatores externos. A fé existe, mas está presa a um cenário específico que ele aprendeu a considerar como o único caminho possível. Esse é o ponto central do confronto. Jesus não discute os argumentos apresentados. Ele não valida a lógica construída ao longo do tempo. Ele não reforça a identidade ligada à espera. Em vez disso, chama o homem para uma nova postura. A quebra acontece quando a espera deixa de ser explicação suficiente para continuar no mesmo lugar. O confronto verdadeiro não acusa, mas também não acomoda. Ele revela o que precisa ser deixado para trás. No caso daquele homem, não era apenas o leito físico que precisava ser abandonado, mas toda a estrutura interna construída em torno da espera. Aquilo que serviu como apoio por anos agora se torna impedimento para avançar. Existe um medo silencioso nesse ponto. Depois de tanto tempo, vivendo de uma determinada forma, mudar significa perder referências conhecidas. Significa deixar de ser reconhecido pela condição. Significa assumir riscos novos. Muitas vezes, o maior temor não é continuar sofrendo, mas perder a identidade moldada pela espera prolongada. A quebra acontece quando a pessoa aceita que o que foi suporte por muito tempo já não pode definir o futuro. Jesus não prolonga o momento. Ele não oferece garantias extras nem explicações detalhadas. O confronto é seguido por uma direção clara. Isso revela algo importante sobre a forma como Deus trabalha. Quando o tempo da consciência chega, o excesso de explicações pode se tornar mais um adiamento. A palavra direta interrompe o ciclo de justificativas e cria espaço para uma resposta prática. A quebra não é violenta, mas é definitiva. Ela separa o antes do depois. Até ali, a história era organizada em torno do passado. A partir dali, tudo passa a depender da resposta ao chamado presente.
A fé deixa de ser apenas esperança de intervenção futura e se torna disposição para agir no agora. Esse momento não desconsidera a dor vivida. Ele a reconhece sem permitir que ela continue definindo o destino. O confronto de Jesus não nega o sofrimento acumulado, mas impede que ele seja usado como argumento para permanecer paralisado. A quebra não é punição, é libertação. A partir desse ponto, a espera já não pode continuar do mesmo jeito. Algo foi exposto. Algo foi interrompido. A história não está resolvida ainda, mas o eixo mudou. O confronto cria um novo ponto de partida, onde fé e movimento precisam caminhar juntos. A mudança externa que virá só fará sentido porque a ruptura interna já aconteceu. O confronto e a quebra não são o fim da jornada, mas o ponto onde a repetição perde força. Quando a consciência é despertada, a espera deixa de ser abrigo e passa a ser transição. Esse é o momento em que o passado já não tem autoridade suficiente para impedir o que Deus está prestes a fazer. Quando a cena é observada com atenção, fica claro que Deus não estava distante durante o período de espera. O silêncio não era descaso, nem a demora indicava esquecimento. O que acontecia naquele intervalo era um trabalho mais profundo, menos visível, mas essencial para que a transformação não fosse apenas momentânea. Deus não age apenas resolvendo situações. Ele trabalha formando pessoas capazes de sustentar aquilo que recebem. Em Evangelho de João, capítulo 5, Jesus não chega como alguém que simplesmente remove um problema. Ele chega como quem reposiciona uma vida inteira. Antes de qualquer mudança externa, existe um ajuste interno que precisa acontecer. Esse ajuste não é feito às pressas, porque não se trata apenas de curar um corpo, mas de reconstruir uma forma de viver. A espera prolongada revelou fragilidades que não apareceriam em um caminho rápido. Ela expôs dependências emocionais, expectativas rígidas e uma identidade construída em torno da limitação. Deus usa o tempo para mostrar onde a fé foi reduzida a um resultado específico e onde a confiança deixou de ser relacionamento para se tornar expectativa controlada. Esse processo não é confortável, mas é necessário. Muitas vezes, a maior obra de Deus acontece enquanto nada parece estar acontecendo. A ausência de resposta imediata força o coração a lidar com perguntas profundas, mesmo quando elas não são verbalizadas. O tempo trabalha como um revelador silencioso. Ele mostra se a esperança está viva ou apenas repetida. Mostra se a fé é dinâmica ou defensiva. Mostra se a pessoa está aberta à transformação ou apenas aguardando alívio. Deus também estava ensinando algo sobre direção. A fé bíblica nunca foi estática. Mesmo quando não há clareza sobre o próximo passo, existe movimento interior. O problema não é esperar, mas se instalar na espera como destino final. O que Deus estava fazendo era desmontar a ideia de que permanecer no mesmo lugar era sinal de fidelidade. A fidelidade verdadeira sempre aponta para crescimento, mesmo quando o ritmo é lento. Nesse processo, Deus trabalha a capacidade de discernimento. A pessoa aprende a diferenciar aquilo que está sob seu controle daquilo que precisa ser confiado. Aprende a perceber quando a espera se tornou fuga e quando ainda é entrega. Esse aprendizado não vem por meio de discursos, mas por meio da convivência com o tempo. A maturidade espiritual nasce quando a fé deixa de ser reação emocional e passa a ser escolha consciente. Importante desse período é a reconstrução da esperança. A esperança infantil espera resultados imediatos. A esperança madura suporta o tempo sem perder a direção. Deus não removeu a dor de imediato porque precisava fortalecer a estrutura interna que sustentaria a mudança. Sem essa base, qualquer transformação seria frágil e facilmente revertida. Enquanto o homem permanecia naquele lugar, Deus estava preparando o encontro certo, no tempo certo, da maneira certa. Isso não significa que cada detalhe da espera foi planejado, mas significa que nada foi desperdiçado. O tempo não foi vazio. Ele foi usado para expor limites, revelar dependência. Claro que o milagre não foi apenas levantar um corpo, mas reposicionar uma vida inteira. A decisão rompe o ciclo da repetição e inaugura um caminho novo, onde fé e movimento caminham juntos.
A resposta de Deus encontra alguém disposto a viver de forma diferente, sustentando a mudança com escolhas coerentes e constantes. Esse é o encerramento natural do processo. A espera deu lugar à ação. O silêncio deu lugar à direção. A paralisia deu lugar ao caminho. A decisão sela aquilo que Deus iniciou, garantindo que a transformação não seja apenas um momento isolado, mas o começo de uma trajetória madura e consciente